Gente, esse já é bem o 20º vídeo, porque todos os vídeos que eu gravei ficaram muito extensos. Então vou tentar não esticar a baladeira, como diz aqui no Ceará. Bom, sintomas ou características do autismo. Bora lá. Fala. O Abner hoje em dia fala perfeitamente, fala até demais que tem que mandar calar a boca. Mas existem autistas não verbal. O diagnóstico, as características e os detalhes, né, por assim dizer, do autismo, ele é muito exclusivo. Cada autista tem um comportamento e um jeito. Por exemplo, o Abner, ele hoje em dia já fala muito bem. Mas até os 6 anos, toda a conversa dele era assim, ó. Era assim que ele conversava. E quando ele queria alguma coisa, que ele vinha com esse papinho aí de eu não entender nada, ele pegava na minha mão, me levava e me mostrava o que ele queria. Questão de tendência para cores. O azul foi escolhido por ter era um gostar, né, um apontar do azul, mas a Abner sempre gostou foi de vermelho quando ele era pequeno. Ele não, quando ele era miudinho, que colocasse blusinha regata nele, ele começava a puxar, ele não gostava. Só era camisetinha de manga, aí já é uma outra característica. Ele empilhava brinquedos, ele ordenava os carrinhos quando foi para a fase dos carrinhos. Quando passou para a fase dos bonecos, que ele não gostava, que não era algum boneco do agrado dele, daquele desenho específico que ele é de momento. Então ele quebrava, ele jogava fora. Eu podia ter comprado hoje. Uma vez ele ganhou um perfume da Natura, como ele não gostava muito da minha irmã, agora que ele tem mais uma aceitação, ele jogou o perfume no mesmo dia todinho na pia. Comida, uma vez eu fiz ele tirar a comida do lixo. Eu, na minha estupidez, na minha ignorância, eu comprei uma comidinha, né, um salgadinho, um negocinho diferente, e disse, tá aqui, filho, você pode comer. Deixei ele em casa e fui resolvendo não sei o que na minha mãe. Quando eu cheguei, tava tudo no lixo, porque ele não queria, ele não gostava. Já que eu tô falando de comida, vamos falar de paladar seletivo. A base da alimentação do Abner é o quê? Leite com café, o pão seco ou o pão com queijo, não toma nenhum suco, não come nenhuma fruta, não come arroz com feijão, o que gera um monte de apontamento e um monte de crítica, inclusive quando eu saio para restaurantes, algum lugar assim para comer. Ele come bem cachorro quente, ele come bem pizza, ele come bem salgado, mas a base da alimentação ele não come nenhuma verdura. Se ele provar o tomate, ele começa a vomitar. Se ele provar uma batata, qualquer coisa que seja, ele não come, ele não toma nenhum suco. Suco, se for pra ele tomar, só se for artificial e de manga. Não toma uma bananada, não toma uma vitamina de mamão, uma vitamina de abacate. Ele tem um paladar seletivo e só come isso daí. Agora, por último, graças a Deus, é que ele tem comido, porque eu disse a ele que não podia mais, que ele tava indo muito no banheiro, então eu usei aquilo ali, né, tava dando tipo uma desinteria por conta de muito refrigerante e muito recheado. Então agora eu optei por tentar fazer ele comer e graças a Deus ele tá pegando a bolachinha Pit Stop, que é uma bolachinha salgada, e a bolachinha Maria, que é uma bolachinha de maisena. Falar mais de quê? Comportamento, com relação, vamos lá para a escola, questão didática. Não tem rendimento escolar, não consegue acompanhar os amigos, ele escreve, ele lê. Faz aí 3 anos que ele começou a ler e a escrever, que foi o período que eu fiquei desempregada e eu pude me dedicar, porque até hoje ele não tem uma cuidadora na escola. Nesse período de quarentena, a professora passa as atividades pelo WhatsApp, eu transcrevo para o caderno, porque se eu colocar ele para escrever a pergunta e ainda responder, eu vou sobrecarregar a cabeça dele, ele não vai querer fazer de jeito nenhum, então vai ficar pra lá. Eu quero que você entenda com esse meu vídeo que a mãe, ela tem que ter um jogo de cintura terrível. Deus nos capacita de uma sabedoria tão grande, que a gente precisa estar como se fosse aquele bicho lá da Índia, que tem várias mãos do hinduísmo. Então a gente segura uma ponta aqui com a mão, segura a outra aqui com a outra mão, e nisso, sabe, a gente tem que se desdobrar. Então eu peço assim, aos amigos, aos familiares, né, a quem seja nosso companheiro dentro de casa, você que
que não é pai de uma criança autista, mas está casado com uma mãe de criança autista e assumiu essa responsabilidade, ore a Deus para que Deus também lhe dê sabedoria para que você possa fazer parte das conquistas. São conquistas tão pequenas, mas tão importantes para nós que somos mães. Quando você vê que ele comeu um sanduíche, não fala besteira, deixa ele comer, porque às vezes isso acontece. Eu digo que eu já passei por isso. Que mais? A questão do rendimento escolar, né? Eu falei, ele não acompanha. Nesse momento de Covid, a professora manda as atividades e aí eu transcrevo e chamo ele todos os dias. Eu faço 2, 3 folhas de atividade. Gente, em 1 hora ele fez tarefa de matemática de multiplicação junto com a adição. Aquele lance de você faz lá a multiplicação, daí o que sobrou tem que somar. Eu fiquei de boca aberta. Ou seja, os nossos filhos autistas, eles têm capacidade sim. Sim. Aqui em Fortaleza tem um vereador Márcio, que ele faz um trabalho de fiscalização muito bom, mas ele sozinho não consegue. Precisava, assim, de ter alguém, assim, um agente secreto, sei lá quem que fosse, porque quando você vai buscar na justiça um órgão maior, tudo é morosidade, tudo é muito difícil. Então, cabe a nós, mães, sermos as professoras dentro de casa também. Isso eu tô falando de criança autista. Você, mãe, que tem seu meninozinho aí normal, sua filha que né, tem um pouco de atraso na escola, mas que não tem nenhum laudo, nenhum diagnóstico de autismo, parabeniza tudo que seu filho fizer, toda conquista, toda tabuada, todo texto, ensina, se esforça. Eu sei que a correria do dia a dia às vezes sufoca, você não consegue nem perceber, você só pergunta, fez a tarefa, a criança responde que sim e por aí você deixa. Não. Para nós, eu chorei tanto quando ele fez aquela atividade, porque eu mesma não achava que ele fosse capaz, né? E aí, né, a gente já vive tão pressionada e aquela coisa de fazer uma tarefa de multiplicação, cara. Claro que eu tive que fazer ali as bolinhas, trabalhou, passamos bem umas 3, 4 horas para fazer essa atividade, mas nós conseguimos. E vamos conseguir muito mais. Ele agora está numa fase de estar apaixonado. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Se fosse nos tempos antigos, pagaríamos o dote para que já tivesse garantida aquela menina para ser a esposa dele. Mas acredito que também para isso Deus vai dar sabedoria, porque eu já vejo ele elogiando também outras meninas. E é assim, eu posso afirmar que eu vivo em novidade de vida, sim. E eu posso afirmar que Deus tem me capacitado para cuidar do meu filho, sim. Não sou esse exemplo de mãe perfeita, não carrego aí o troféu de número 1 de supermãe, mas eu busco de Deus, eu tenho o apoio de Deus e eu sei que ele vai crescer um adulto. Não sei se vai estar 100% preparado para a sociedade, porque a sociedade ela é muito calhorda, ela é muito covarde e muito negativa. Mas Deus está acima de tudo e eu vou confiando. Dia 2 de abril, um dia para se comemorar, para se conscientizar, né? Eu tenho muito o que comemorar depois dos tratamentos. A fala dele, a conversa dele ainda é meio desconexa, ele conversa só coisas do mundo dele, mas enfim, de pouquinho em pouquinho, algumas vitórias estão aparecendo e eu me apego a elas como se elas fossem assim, a cura do Covid no meu dia a dia. Agradeço a quem se interessou no assunto. Se quiser fazer mais algumas perguntas, ele não anda em ponta de pé, como alguma característica. Ele tem um estereotipo de morder a língua. Ele falta arrancar, você jura que ele tá com um babalu desse tamanho na boca, ele não está. Esse é o estereotipo dele. E respeite. Quando você estiver numa fila preferencial, eu não ando maltrapilha com meu filho, mas eu sou muito julgada em fila preferencial. Outro dia eu tive que ser super ignorante com uma senhora porque ela passou mesmo me empurrando e foi pra frente. Já era a minha vez de ser atendida, ela foi pra minha frente. Aí eu peguei no ombro dela e disse, minha senhora, a vez é minha. Aí ela, mas por que você tá nessa fila? Eu disse, porque o meu filho é doente mental. Ele tem uma especialidade mental, eu não estou aqui à toa. E o que é que ele tem? Tipo assim, nem aceitou. E o que é que ele tem? Ele é autista, minha senhora. Ai, me desculpa, minha neta. Eu disse, não, a senhora não precisa se desculpar, não. A senhora só precisa aprender a respeitar. Quando você estiver numa fila, que tiver uma mãe sozinha, um menino assim,
perambulando, sem estar inquieto, gritando. O Abner, pra onde eu vou, ele não tira o capacete. Ele fica lá de capacete, ir pra cima e pra baixo, e me agarra e pendura. Respeita. Eu sei que a gente já é meio traumatizada aí com corrupção, até em filas, né? Tem gente aí que finge que tá grávida. Tem velho que não vai pra preferencial, vai ocupar a vaga lá da outra fila. Mas enfim, tudo parte do princípio do respeito. Respeito, observa. Observa, primeiro você observa. Depois você pode chegar e perguntar: por que você tá aqui na fila? Outro dia uma senhora passou a mão no cabelo do meu lado, eu vi que ela tava cochichando com uma outra, ela, nem eu tenho direito. Aí eu cheguei do lado dela e falei: a senhora quer me perguntar alguma coisa? Ela, não, quero não. Eu disse, então tá bom, se quiser, sinta-se à vontade. Daí a gente tem que partir por constrangimento também. Mas quando eu tomo essas atitudes, que eu saio daquele ambiente, eu desabo a chorar. Porque além de eu ter que estar no balabarismo dentro de casa, eu ainda tenho que estar ali o tempo todo lembrando que, né, ele é autista. Ele abraça com força porque ele é autista, ele faz isso porque ele é autista. Sabe, é uma pressão muito grande exigida da sociedade para cima de nós. Pedir aí para quem possa, tá dando aí uma assistência, você que é psicólogo, quiser aí me dar, né, porque a prefeitura é tudo muito complicado, tem que ter uma atenção para mãe. Tem mães autistas aí gritando por socorro. Tem dia que a gente não sabe o que fazer, a gente simplesmente diz: meu filho, fica aí no quarto, a mãezinha não quer conversar com ninguém agora não, vou ficar aqui no quarto. E não dá 2 minutos, ele já tá perto. Mãe, tu se lembra aquele dia que não sei o que? O Abner, por exemplo, é assim, ele tá numa fase de datar. Eu disse: meu Deus, eu queria só ficar sozinha um pouquinho. E é isso aí, vamos ter mais um pouquinho de compaixão, de compreensão. Eu sei que seu dia a dia aí também não é fácil, mas se a gente se ajudar, a gente consegue muito mais coisas positivas do que lamentos, né? Não vamos murmurar não. São mais chances pra gente vencer do que pra gente perder. Um beijo no coração de vocês e bora aí, respeitar. Vamos nos respeitar.